Bom, falar um pouquinho da Chapecoense agora. Ontem, dia de reapresentação no Verdão. O trabalho na Chapecoense focado agora no São Paulo, na próxima segunda-feira. E quem falou com a imprensa ontem foi o lateral direito Eduardo. Tá vivendo um novo momento, né, Badá? Foi bem no jogo. Foi bem no jogo. Muito bem no jogo. Tá vivendo um novo momento. Dá pra perceber que ele tá com mais garra depois daquele problema que ele teve no tumor ali. Ficou um tempo afastado e voltou muito bem. Foi um dos que se salvou ali no time da Chapecoense no jogo contra o Atlético Mineiro. Embora eu não tenha concordado muito com a entrevista coletiva dele, mas tenho que reconhecer que dentro de campo ele foi muito bem. Vamos acompanhar o que disse Eduardo, então. Os resultados dentro de casa não estão ajudando em nada ao Verdão. De 6 jogos, apenas uma vitória, lá na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Em anos anteriores, a fonte de energia e de pontos importantes sempre foi a Arena Condá. Só que nas 10 primeiras rodadas do Brasileirão 2019, o fator casa não tem feito a diferença. É difícil falar, né? Eu joguei 2 jogos, eu acho, em casa, né? Um empate e uma derrota, e em casa a gente sempre foi muito forte. Eu vinha jogar aqui antes, quando eu estava em outro clube contra a Chapecoense, e o lema era: vamos lá para buscar um ponto, porque é muito difícil ganhar deles lá. Então, essa essência tem que voltar, né? A essência da Chapecoense tem que voltar dentro de casa. Um time forte, que pressiona o adversário a todo momento, que não deixa o adversário respirar, que na força, quando dá na técnica, vai na força e consegue vencer os jogos dentro de casa. Eu acho que esse espírito tem que voltar, né? E a gente, às vezes, deixa de acreditar um pouco na nossa própria capacidade, né, pelo que os outros falam. Eu acho que a gente tem que parar um pouco com isso e ter mais confiança em si próprio, né? A Chapecoense é muito grande para que a gente fique se diminuindo, né, e já conquistou o respeito de muita gente, né, de muitos clubes, e esse respeito está um pouco abalado pelas derrotas que a gente tem tido nesse campeonato, e o respeito tem que voltar. São quase 3 meses sem vencer dentro da própria casa, e a inspiração para a próxima rodada contra o São Paulo no Morumbi é tentar repetir o que fez em maio deste ano no Estádio Independência. Naquela oportunidade, a Chape surpreendeu o Cruzeiro e venceu a única fora de casa no Campeonato Brasileiro. A gente nunca fala em empate, né? A gente fala sempre em vitória, porque a gente tem que ganhar. A gente tem que vencer, e a gente não pode se dar o luxo de pensar em empatar. A gente precisa dos 3 pontos. E a gente vai para ganhar o jogo. Se vai ganhar, aí é outra história, mas a gente vai tentar fazer isso, né? O professor Ney vai preparar a melhor estratégia, né? Mas nós, jogadores, temos que entrar com uma postura totalmente diferente. Pois é, ele criticou também aquela questão da imprensa falar do esquema 4-3-3. Foi aí tal, que eu não concordei com ele. Ele até meio que foi irônico, meio que deu uma risadinha. O momento não é para... Claro que também não dá para levar tudo na ponta da faca, né? O jogador tem direito de se expressar, de pensar, de dizer aquilo que ele... Porque a gente questiona muito. Eu tenho assistido, olha, muitos jogos. Eu assisto muito jogo de Série B, de Série A. É difícil você ver um time hoje jogar no 4-3-3, é só as potências mesmo. Você pega a dupla Grenal joga com sistemas iguais, 2 volantes, 3 meias e um atacante de referência, embora o Grêmio seja um pouco mais de circulação, porque não consegue encontrar um centroavante, senão seria um homem apenas na frente. O Internacional, mesma coisa, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, todos jogam no 4 com 2 volantes, 3 meias e um atacante. Você achar alguém que joga no 4-3-3 hoje não é comum, não é fácil. E a Chapecoense, ao longo dos anos, entra governo e sai governo, vem treinador e sai treinador, insiste sempre no 4-3-3, sendo que é um time e é um clube que tem as suas limitações. E aí foi perguntado ao Eduardo se ele entendia que talvez o esquema não fosse o ideal. Ele falou que o esquema não tem nada que ver, que o problema não é o esquema. Você não é o esquema, então qual que é o problema? A qualidade dos jogadores, será? Eu acho que individualmente o Chapecoense tem um bom time. Então tem que ajustar, tem que ter um padrão de jogo definitivo. Se o Ney Franco entende que o time tem condições de jogar no 4-3-3, ótimo, beleza. Agora, tem que render mais, tem que produzir mais, porque o time está produzindo pouco, e isso não é a gente que fala. São os resultados que estão dizendo: de 10 partidas, 30 pontos disputados, somou 8, ganhou 2 partidas apenas. Então alguma coisa não está funcionando. E jogou 6 em casa. Então tem que corrigir isso enquanto há tempo, e ainda tem muito tempo. Não dá para jogar toalha, não dá para achar que está tudo acabado, que fazer terra arrasada, já está rebaixado também, não é assim. Tem 28 jogos pela frente e ainda dá tempo de recuperar e sair dessa situação. Agora, tem que ter comprometimento, tem que ter sangue nos olhos, tem que ter lágrima nos olhos, como eu vi ontem do Rafinha. Quem assistiu o jogo do Curitiba ontem, já assistiu, né, Jair? Eu assisti também. Tu assistiu contra o São Bento.
A gente viu que é um jogador dar um exemplo de sangue nos olhos, porque o Rafinha estava no Cruzeiro, estava numa boa, ele optou por ir se aposentar no Curitiba, que foi o clube que ele criou. E ontem, 35 mil torcedores lá, o Curitiba está fazendo promoção de cada 3 jogos, 5 pila por jogo, R$15. Está com uma média de 34 mil torcedores por jogo. E aí o time perdendo e o torcedor vaiando no intervalo, e o Rafinha chamou a responsabilidade, fez o gol e saiu chorando, em prantos, tirou a camisa e enlouqueceu. Terminou o campo se arrastando. Isso é bonito de ver, cara. Isso é bonito de ver, isso é comprometimento. Quanto tempo faz que eu não vejo um jogador da Chapecoense chorar depois de marcar um gol? Pois é, tá faltando, né? Que espetáculo tá dando o Curitiba realmente na Série B. Chapecoense colocou 2.600 jogando uma Série A. Pois é. Torcedores, né? A média do Curitiba é a terceira, me parece, o quarta entre Série A e B. Terceira melhor média de público das duas séries. Então, o Curitiba tá dando um exemplo aí de que, às vezes, a união faz a força, né? Verdade, Badá. Bom, hoje às 3 da tarde tem Chapecoense e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A entrada é gratuita e o torcedor tem acesso pelos portões da Ala Sul e o setor social. E tem um convite especial aqui no Balanço Geral para o torcedor do Verdão. Fala, torcedor do Verdão. Aqui é o Paulista, meia do Sub-20 da Chapecoense. Estou aqui passando para convidar vocês para assistir hoje o nosso jogo do Brasileirão Sub-20. Chapecoense e Atlético Mineiro, às 15 horas. Entrada gratuita aqui na Arena Condá. Vem apoiar a gente, vem. Aí, portanto, Paulista, meia da Chapecoense, vale a pena, né, Badá? Bom jogo, 3 horas, gratuito, tá um dia gostoso, bem agasalhadinho, mas dá para ir lá ver esse jogo aí do Sub-20 da Chapecoense. Boa sorte para a gurizada. E falando mais de Chape, a Chape enfrentou o Inter no final de tarde de ontem, terça-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. A partida terminou em 1-1 e aconteceu em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Os gols foram marcados por a Eudmila, pela Chape, e a Keila, pelo Inter. Com o resultado, os dois times têm aí 4 pontos e a Chape está liderando o torneio ainda no Grupo B. Parabéns às meninas do Verdão que seguem firmes. Aí o próximo jogo da equipe será nesta quinta-feira, portanto amanhã, às 2h30 da tarde, contra mais uma potência do futebol brasileiro, o Corinthians, que tem uma grande estrutura mesmo no futebol feminino, né? Sem dúvida. Quanto maior a estrutura no masculino, vai ser no feminino também, né? Mas a Chapecoense gradativamente também está evoluindo também no feminino, com o Sub-18, com o Sub-20, e tem que apostar muito nessas meninas do Sub-18, que amanhã depois elas vão fazer parte, com certeza, da equipe principal. O que estão falando que tem pergunta para o Badá aqui? Xandinho, depois, tá? Depois tem pergunta. Vamos mandar para os abraços aqui, então, para a gente fechar o esporte. O Edemar Lima está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho na audiência. Ele me desafiou. Duvido que você me manda um abraço lá no Balanço Geral. Como é que não vai mandar? Um abraço, Edemar Lima, sucesso. A nossa colega Pamela Capelli, colega de aniversário hoje, parabéns, muitos anos de vida também. Parabéns, Pamela. Eu achava que era Pamela, sempre achei que era Pamela. Hoje fui lá, Pamela. Abraço, Pamela, sucesso, muitos anos de vida. Parabéns aí para você, colega aqui da RIC TV Record. Parabéns, felicidades. Muito sucesso. Isso, e não deem bola para as fofocas dos corredores. O Serginho tem direito de resposta. Fofoca é fofoca. Eu vi uma moça famosa, rica, conhecida em todo o estado de Santa Catarina. A Fabi? Que mora à beira-mar, Navegantes, Cobertura, fazendo umas fofoquinhas aí que não são verdadeiras, tá? Dona Fabiana Nascimento. Eu acho que deu problema no vestiário. Já tá de dona da cidade aqui em Chapecó, por aquilo que eu tenho visto. A agenda dela tem que reservar horário com 30 dias de antecedência. Outra fofoca. Exatamente. Problemas de vestiário. Um abraço e até amanhã. Vou embora, senão vai sobrar pra mim. Bom, vamos cair fora nós. Tchau, tchau.